Boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos. Que possamos aproveitar estes momentos de paz, de serenidade. Lá fora há muita tempestade. E aproveitar de forma agradável. Deixemos-nos envolver por estes eflúvios de amor com que os benfeitores prepararam este local para nos receber, por este amor. Mais um ano começou, normalmente é no calendário, mas o que é facto é que nós associamos o início do ano a uma nova oportunidade, uma oportunidade de aprendermos, de trabalharmos e de servirmos, porque nós estamos aqui para trabalhar, servir e aprender. E Deus dá-nos imensas oportunidades. Não é a primeira vez que cá estamos, somos espíritos milenares e o facto de nós começarmos a cada nova existência, nós temos como se fosse um livro em branco e Deus dá-nos a oportunidade de, a cada dia, escrevermos uma nova página na nossa vida. Isso traz-nos novas esperanças, a nossa alma enche-se de alegria por esse facto e que nós devemos de aproveitar, porque o tempo é fugaz, é fugidio e nós devemos valorizá-lo. Muitas vezes nós não valorizamos o tempo, deixamos sempre para amanhã, mas nós temos que o valorizar, porque a qualquer momento o tempo fica sem saúde ou sem paz e, portanto, nós devemos aproveitá-lo ao máximo e agora. E como diz o velho ditado, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Então, Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, diz-nos assim: cada dia é uma bênção nova, a cada minuto uma faculdade espontânea de crescimento. Ninguém há que esteja vencido senão quando abandona a luta. Jesus, mestre e amigo, agia no presente, mas com o seu ministério também se projetava no futuro, pensando nas gerações vindouras. Portanto, tudo aquilo que Jesus nos vem ensinar, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, mas acima de tudo pelo seu exemplo, ele estava sempre com o olhar voltado para o futuro. A cada passo, a cada ensinamento, a cada palavra, exercia uma força poderosa sobre as vidas humanas. O seu convite era o eterno recomeço. Ele estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Então este trecho aqui convida-nos a refletir sobre o progresso contínuo do ser espiritual que nós somos. Quando se diz que cada dia é uma bênção, vemos aí a ideia espírita que nós aprendemos que a vida aqui na escola, aqui na Terra, é uma escola permanente. A Terra é uma escola de aprendizado. E cada instante oferece-nos as oportunidades de aprendermos um pouquinho mais. Porque, conforme nós sabemos, o espírito foi criado simples e ignorante. A Catarina falou nisso na palestra da semana passada. Fomos todos criados simples e ignorantes. E todos temos as mesmas oportunidades. Cabe-nos a nós decidir se as queremos aproveitar, agora ou mais logo. Porque nem sempre estamos receptivos a fazer a mudança, o caminho que nós deveríamos fazer. Mas, como Deus nos ama infinitamente, e Ele é bom, Ele dá-nos essas oportunidades. Hoje não conseguimos, porque não estamos receptivos, mas logo mais nós vamos, de certeza, abrir o coração. Se não for pelo amor, é pela dor. E
só se considera vencido aquele que desiste de lutar contra as suas próprias imperfeições. Só aí é que nós somos vencidos. Mas somos nós. Jesus, como modelo e guia da humanidade, viveu plenamente no presente, mas sempre ensinou com os olhos voltados para o futuro espiritual do ser humano. Cá está. Seus exemplos não se limitaram ao seu tempo. Permanecem vivos porque falam às necessidades morais de todas as gerações. Então, o eterno recomeço que Jesus nos convida é a essência da lei do progresso. Errar faz parte do caminho e todos erramos. No entanto, é o nosso dever, é o dever do espírito imortal que nós somos e conscientes de recomeçar. A verdadeira transformação não é extrema, mas interior. Perdão, vou repetir. Isto deve ser do calor. Já repararam que a nossa sala hoje está bem quentinha? Ao contrário do que é habitual. O nosso ar-condicionado está a funcionar. Mas eu já estou aqui com calor que vocês não imaginam. A verdadeira transformação não é externa, assim é que é correto, mas interior, interna. É a luta íntima entre o homem velho, dominado pelo egoísmo e pelas paixões, e o homem novo, que nasce do esforço no bem da humanidade e do amor ao próximo. Então, a mensagem espírita lembra-nos a necessidade da renovação moral que todos nós devemos ter e que é diária e é silenciosa e também é possível a todos. Isso foi falado também. Eu, a semana passada, pensei assim: bom, a Catarina já vai fazer a palestra por mim. Olha que bom, para a semana não tenho que vir. Mas pronto, ela deixou bem claro que todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós temos as mesmas oportunidades e a lei do progresso, do crescimento, da evolução é para todos nós, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então, cada esforço sincero, por menor que pareça, já é sinal de vitória no caminho da evolução espiritual. Porque a transformação é silenciosa e é lenta, mas se nós a fizermos paulatinamente, nós iremos lá chegar. E como é que se dá esse processo? Justamente aprender os ensinos de Jesus, trabalhar, ou seja, aplicar esses ensinamentos, porque nada nos adianta vir aqui falar, ouvir e sair a 500 mil, entrar a 500 e sair a 500 mil, não adianta de nada, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. É fácil? Não, não é fácil, mas lá está, é o tal trabalho que temos que fazer paulatinamente, diariamente, porque nós necessitamos de trabalhar o nosso interior, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E quando falamos em dar, não nos referimos só aos bens materiais, porque existem pessoas que nada têm materialmente falando e que são de uma beleza, de uma riqueza fantástica, que têm sempre uma boa palavra, que têm sempre um pouquinho do seu tempo, que têm sempre paciência para nos escutar, têm sempre um ombro amigo para dar a todos aqueles que se aproximam. Portanto, esse é o caminho que todos nós deveríamos seguir. No livro Fonte Viva de Emmanuel, na lição Esmola, vamos agora entrar no tema, diz assim: dai esmola, dai antes esmola do que tiverdes. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Aquilo que nós hoje temos, amanhã podemos não ter. Dar do que detemos é diferente.
O que detemos é aquilo que já foi conquistado por todos nós. A paciência, a caridade, a humildade, ainda que em frações muito pequeninas. Mas aquilo que nós temos já ninguém nos pode tirar. E é isso que nós transportamos connosco. Seja aqui, seja um dia quando chegar a nossa hora de partir para o lado espiritual, para a parte espiritual. E o que nós levamos daqui não são os bens materiais, mas sim tudo aquilo que nós conquistamos a nível moral, espiritual, as nossas boas ações. Nós, na aula de evangelização dos pequeninos, falámos daquela mochila que o João também costuma falar aqui. Todos nós temos uma mochila. Aliás, está ali o desenho. E é muito curioso como os miúdos nos ensinam tantas coisas. Nós temos uma ideia, temos uma perspectiva, mas quando falamos das coisas com eles naturalmente na aula de evangelização, surpreendemos-nos. Então nós explicávamos há dias que todos nós temos a tal mochila que não vemos e que lá colocamos tudo aquilo que nós iremos transportar. E também ali naquele quadro estão lá as 3 perguntas, as principais que nós aprendemos, de onde vimos, para onde vamos, o que é que estamos aqui a fazer. E eu e a Catarina tínhamos assim a nossa ideia formada e demos algumas palavras para eles escolherem. E eles colaram em cada um dos cartazes, em cada uma das folhas, respondendo a cada uma das questões, a perspectiva deles, que muitas das vezes é diferente da nossa, mas que é uma perspectiva que nós devemos de pensar. E isso ensina-nos que, de facto, nós temos de estar receptivos, porque o outro tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Nós temos sempre algo para aprender. E não é porque somos adultos ou porque somos aprendizes de evangelizadores, porque eu não sou evangelizadora, sou aprendiz, que nós não temos coisas para aprender com os miúdos. E é essa perspectiva de vida, é essa visão que nós temos que ter. Nós estamos aqui para aprender, também ensinamos algumas coisas, quanto mais não seja com os erros que nós cometemos. Mas nós estamos sempre a aprender e nós devemos de aproveitar essas oportunidades. Então a caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revela e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então, quando há pouco estávamos a falar da caridade ou da solidariedade material, ela é muito, muito necessária. Qualquer um de nós que aqui está hoje, por muito que possa ter a nível de bens materiais ou de posição social, não interessa, hoje tem, amanhã não tem. A qualquer momento isso pode acontecer connosco. Nós vemos isso com as guerras que se passam no mundo lá fora, mas também vemos isso, como ainda vimos esta semana, pela força da natureza. Muitos irmãos nossos, no nosso país hoje, estão a viver grandes dificuldades. Estão sem eletricidade, estão com os seus bens estragados, não têm água potável, muitos deles, não têm comida, existem imensos apelos nas redes sociais, e ainda bem, e esta é uma das partes mais importantes das redes sociais, é nós utilizarmos-las bem, e neste momento essa mensagem tem que ser passada para todos nós. Portanto, a qualquer momento nós podemos ter tudo e ficar sem nada. Então, a caridade material é muito, muito importante, porque a qualquer momento nós também podemos precisar e não nos podemos esquecer disso. Mas a mais difícil ainda
é de facto aquela que nós temos que dar de nós. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente. Cá está, são provisórios. E são-nos concedidos por Deus. Que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Então, o meu carro, a minha casa, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha roupa, nada disso é nosso. Tudo isso fica cá. Nós somos usufrutuários desses bens que Deus nos empresta. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Pai Criador, que empresta recursos aos homens segundo os méritos e as necessidades de cada um. E nós perguntamos assim, então porquê é que existem, se Deus empresta recursos segundo as necessidades de cada um, então porquê é que existem tantos irmãos nossos por mundo fora que não têm os recursos básicos, já não digo os extras, mas os recursos básicos para a sobrevivência, para viver com dignidade. Se nós olharmos nesta frase, diz também, segundo os méritos. Isso significa o quê? Que esses mesmos irmãos já tiveram e não souberam fazer bom uso deles. E então, numa existência seguinte, vêm sem esses mesmos recursos para aprenderem a valorizar e a fazer bom uso deles. E se nós neste momento os temos, é para que nós olhemos não de cima, mas olhemos para estes irmãos e aprendamos a valorizar o que temos, a sermos gratos à vida, a Deus, e a compreendermos o verdadeiro sentido. Mas também, quando somos colocados ao lado destes irmãos que estão em necessidade temporária, temos que nos lembrar que somos co-criadores de Deus. E esse é um papel que todos nós temos, enquanto aqui permanecemos. Não olvidemos assim as doações da nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Uma emoção pacificadora, alegria, tristeza, raiva, desespero, paz. Que reações provocamos no próximo? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária, no nosso lar, no nosso trabalho, lá fora na rua? Qual é o estuque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Porque nós somos energia. Nós somos o ser inteligente, somos espírito, temos este corpo, mas nós somos energia, nós vibramos energia. Então, que tipo de vibrações nós estamos a espalhar? Porque nós temos responsabilidade em tudo aquilo que pensamos, que agimos. E estas, sim, são as doações
que nós podemos dar. Isto é aquilo que nós damos da nossa vida íntima. Isto é o dar esmola da nossa vida íntima. Então, as emoções, as vibrações que nós transmitimos vão fazer com que o outro se sinta bem ou menos bem, que sinta prazer ou não de estar à nossa beira, que sinta alegria, que sinta paz, não é? E também que nos momentos menos bons ele saiba que se pode contar connosco. Pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir, de reagir, ele saberá se tem um ombro amigo, se tem uma palavra amiga. Porquê? Porque se nós reagirmos, agirmos bem e com o melhor que há em nós, quando alguém tem um problema e vem ter connosco, não se vai sentir humilhado, não se vai sentir rebaixado. Vai se sentir compreendido nas suas necessidades. E hoje é ele, amanhã somos nós. Todos nós passamos por dificuldades. E não me estou a referir só às dificuldades financeiras e materiais. Todos nós temos as nossas provas. Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. E esta é a nossa missão. Muitas vezes nós preocupamos e dizemos, eu sei qual é a minha missão no mundo, o que é que eu ando aqui a fazer. Esta é a nossa missão. Este trabalho interior é a nossa missão número 1. Para que o melhor de nós se reflita no nosso exterior. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Ora, doar as nossas forças na atividade incessante do bem significa desenvolvermos a caridade. Acontece que muitas vezes confundimos caridade com solidariedade, que, conforme o exemplo atrás mencionado, significa apenas darmos bom uso dos recursos que Deus nos emprestou. Darmos bom uso dos recursos que Deus nos emprestou. Ora, quando nós conseguimos partilhar os bens materiais, isso também é uma forma, portanto, é uma forma de caridade, a caridade material, mas está implícito também a caridade moral, porque ajuda-nos a praticar o desapego e ajuda-nos a praticar a partilha. Porque ainda assim, quando falamos de questões materiais, nós também temos muita dificuldade. Às vezes, como falei há pouco, que está a circular nas redes sociais, assim como outras situações também, quando nos pedem ajuda, portanto, recursos financeiros, muitas vezes até ouvimos as pessoas dizer, bom, se eu for ajudar toda a gente, não tenho para mim. São tantos? Será? Será que a gente não tem para nós? Será que não podemos fazer uma pequena doação, assim pequenininha?
exemplo, se eu costumo ir jantar ou almoçar fora uma vez por mês, será que eu, olhando para aquelas pessoas que estão a solicitar ajuda, será que não vou ficar mais feliz e sentir mais bem-estar comigo própria se eu pegar um bocadinho daquele dinheiro que ia gastar ali no jantar, no almoço, que sabe muito bem o que o devemos fazer sempre possível e que haja recursos para isso? Será que eu não me iria sentir mais feliz sabendo que um irmão meu que precisa tanto de ajuda, eu não poderei doar um bocadinho? Nós dizemos, é a caridade mais fácil dar dinheiro? Mas nem sempre. Nem sempre. Portanto, temos mesmo que partilhar esse desapego. Temos que desenvolver esse desapego. Então, falando novamente do dar de nós, como é que nós podemos dar de nós, se na maior parte das vezes, quando estamos confrontados com alguma situação, quando nos pisam o calo do pé, nós reagimos logo assim daquela maneira, dizemos assim, logo meio dos impropérios e por aí fora. É pela persistência. É pela persistência. É, de facto, trabalharmos com persistência na paciência, na resignação. É um trabalho que não é fácil de todo, mas que não é impossível. Lembremos que a falta de paciência nos turva a visão e o pensamento. É verdade. Nós às vezes falta-nos a tampa. O trabalho que andamos ali a fazer um ano ou dois, vai tudo por água abaixo. Quer dizer, a mim acontece, não sei se acontece a vocês, mas a mim acontece. E quando vou olhar, sempre, pronto, já fostes, já eras. Toca a recomeçar. Toca a trabalhar outra vez na paciência. Distorcendo-nos a verdade e transformando em suspeita, azedume, inveja, enfim, em sentimentos tão inferiores que demonstram o quanto ainda estamos longe da meta que todos, sem exceção, temos de alcançar. Então, de facto, nós temos mesmo que trabalhar nesses nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. E depois nas ações, que ainda revelam ainda tão pouco amor da nossa parte. E muitas das vezes somos colocados no dia-a-dia com colegas de trabalho, com vizinhos, até com familiares, porque é dentro da família que nós temos as maiores provas, dentro do nosso lar. Mas, muitas das vezes, damos com pessoas que são, que têm atitudes assim, menos coerentes, mais abusivas, e nós pensamos, então, mas se ele faz, se ele é assim comigo, eu também não tenho que dar ali uns abanões e ali não tenho. Faço, de vez em quando. Ninguém me está a ouvir, mas de vez em quando, sim. Às vezes os pés ainda começam a tropeçar e tal, pronto. Mas é assim. O que é que eu tenho a ver com os defeitos do outro? Se o outro berra, se o outro fala impropérios, se o outro... O problema é dele. Eu é que não tenho que me deixar levar na onda. Porque nós estamos neste turbilhão de pensamentos, o mundo está muito atordoado e nós deixamos levar muitas vezes. Esquecemos daquela ferramenta essencial da oração, da reflexão. Mas temos que nos lembrar mais vezes. Temos de facto de trabalhar a tolerância, a paciência. Jesus, há mais de 2000 anos, ensinou-nos o mandamento do amor, base indispensável para qualquer melhoria individual e coletiva.
para além das importantes parábolas onde Jesus nos exemplificou que atitudes devemos ou não tomar, deixou-nos também as bem-aventuranças, onde devemos compreender que a renovação do espírito começa pela humildade e pela aceitação consciente da vida como instrumento de progresso. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, não são os que nada sabem. Nós muitas vezes dizemos, é ignorante, pobre de espírito. Mas os que reconhecem suas imperfeições e se dispõem a aprender, abrindo espaço para o abandono do orgulho, uma das expressões mais fortes do homem velho. Quando Cristo afirma bem-aventurados os aflitos, ensina-nos que as dores e as dificuldades não são castigos, mas oportunidades de reajuste e crescimento espiritual. E aceitá-las com resignação e confiança em Deus é um passo essencial para a nossa transformação íntima. Da mesma forma que bem-aventurados os brandos e pacíficos e os misericordiosos revelam que a verdadeira evolução se dá pela mansiatude, pela indulgência e pelo perdão. Cada gesto de compreensão e cada esforço para vencer a violência moral dentro de nós representam o nascimento gradual do homem. E quando nós conseguimos vivenciar o Evangelho, vivenciar estas bem-aventuranças no nosso cotidiano, nós conseguimos libertar das ilusões da matéria, passo a passo, e vamos criando condições, vamos caminhando para a condição de filhos de Deus, filhos conscientes. E essa, sim, será a condição que nos levará à felicidade que nos é prometida por Jesus, não é? A todos aqueles que se esforçam do bem. Que é uma felicidade constante. Essa, sim, é a felicidade constante. E não aquela temporária, aquela do momento. Então, é assim, recursos não nos faltam. Na realidade, falta-nos muitas das vezes é a vontade, é o querer, é a constância dessa vontade e desse querer. Porque o Evangelho é um verdadeiro tratado da transformação íntima do ser espiritual que nós somos. No entanto, e apesar de todos estes recursos, muitos de nós ainda estamos parados, às vezes até caminhando invigilantes, descuidados, esquecendo que, embora o progresso seja uma lei divina, nós somos seres inteligentes, capazes de alcançar patamares evolutivos superiores, mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façamos do nosso livre-arbítrio. Por que é que será assim tão difícil nós praticarmos o verdadeiro amor? Nós somos centelha divina. Fomos criados por Deus no amor. Por que é que será que nós temos tanta dificuldade em nos amarmos e amarmos o nosso próximo? Para algumas pessoas, a palavra amor encerra tanta grandeza, tanta sensação extraordinária, que raros não se sentem esmagados e incompetentes ante esse peso, praticamente desistindo dessa inadiável empreitada. E reformar significa o quê? O que é reformar? Estou a falar da reforma. Quando formos velhinhos, vamos todos para a reforma. Vamos todos para o sofá. Será?
O que é que significa reformar? Por exemplo, eu vou fazer uma reforma lá em casa. O que é que eu vou fazer? Vou pôr mais velha à cozinha? Hã? Vou renovar, certo? Vou embelezar. Então é isso que nós temos que fazer. Então, se nós somos seres divinos, centelhas divinas, só esta palavra, centelha divina, isto é de uma beleza enorme. Então, nós só temos que fazer esta reforma. Embelezar-nos por dentro. Porque depois isso transborda pelo exterior. É higienizarmos o nosso interior, livrando de miasmas pestilentas, eliminando sombras persistentes que desavisadamente invadem e insistem em querer ocultar a luz da verdade que nos irá libertar. Pelo que nós somos, nós sabemos que ainda não estamos aptos a cultivar esse amor incondicional. Mas é esse o nosso trabalho, é esse o nosso objetivo. Por isso, faz-se urgente nos dedicarmos com coragem e persistir em semear e cultivar tudo o que nos possa levar ao amor, ao respeito, à paciência, à tolerância, à humildade e à simplicidade. Desse modo, embora enfrentando muitas dificuldades individuais, iremos paulatinamente eliminando erros e edificando virtudes, as quais nos levarão ao amor incondicional semelhante ao de Jesus. No livro Jesus e Vida de Joana de Ângeles, encontramos lá uma lição maravilhosa que nos dá alguns conselhos. Reserva-te o prazer do silêncio diariamente, por alguns momentos. O silêncio interior conceder-te-á harmonia, ensejando reflexões saudáveis e renovadoras. Quem é que nos convida a fazer? Quem é aquele ser tão doce que nos aconselha a fazer esta reflexão diariamente? Quem é? Jesus. E um dos seus operários? Santo Agostinho. Ah, estava a ver que não. Eu não estava a ouvir. Muito bem, Santo Agostinho. Ele nos convida a fazermos esta reflexão, que é tão importante. Mediante o seu contributo, disporás de um arsenal precioso de conceitos para apresentares, quando conversando, mantendo elevado o nível das propostas verbais, porque possuis discernimento e conseguistes armazenar ideias valiosas. Então, este silenciar a mente é uma forma de nós nos recolhermos, de fazermos uma análise de como foi o dia, aquelas situações boas, mas também aquelas menos boas que nós devemos trabalhar e para nos esforçarmos, para renovarmos essa vontade de mudar a nossa forma de atuar, de pensar. Porque essa falta de silêncio, como eu disse há pouco, leva-nos muitas vezes a deixar-nos envolver neste turbilhão que nos rodeia, não é? De ideias malsãs que existem à nossa volta, por tudo aquilo que nós vemos. Então, esse silêncio é muito importante. Abordando temas edificantes, gerarás hábitos de equilíbrio e de bem-estar que te propiciarão paz interior e convivência agradável com os outros, agindo com sabedoria e não te permitindo engalfinhar nos debates da frivolidade, das reclamações e das revoltas, muito do agrado dos insensatos, daqueles que não pensam e somente falam sem dizer nada educativo.
E isso é o que se vê mais nas redes sociais. Toda a gente fala, toda a gente opina, mas muitas das vezes não é nada educativo. Mas também existe muitas coisas educativas. Então nós temos que fazer essa seleção. Mediante a disciplina consegue-se reverter a situação vigente, não se permitindo cair na competição verbal. Essa disciplina estende-se ao comportamento que deve apresentar-se produtivo, ensejando convivência equilibrada, em que o respeito à conduta do outro faça-se primacial. Aquele que adquire o hábito de pensar bem nunca experimenta solidão. Curioso, não é? Estando acompanhado pelos pensamentos que lhe preenchem os espaços mentais e, por efeito, os físicos, irradiando satisfação pessoal e agradecimento à vida pelas suas inagualáveis concessões. Por isso, novamente, é que aqui está um calor outra vez. Por isso, ouçamos a voz de Jesus através da nossa consciência, a voz do nosso anjo da guarda, e anulemos conscientemente tudo aquilo que nos impede de crescer, de sermos melhores, de destruir aquele homem velho que existe em nós. Porque os adornos enganosos da vida material que nos impedem muitas vezes essa evolução, a vaidade, o queremos destaque, a aparência exterior, tudo isso não nos leva a lado nenhum. Então, trabalhemos para que o melhor de nós venha ao de cima. Olhemos para dentro de nós. Nós temos coisas tão boas. Só precisa de ser regado. Com uma boa leitura, com bons pensamentos. Dediquemos a esculpir em nós mesmos o homem novo, tornando-nos cidadãos do universo, dignos filhos amados de nosso Pai. Não tenhamos dúvidas de que então estaremos transformando a Terra realmente num mundo azul, belo e evangelizado. E quando vi este aqui, mundo azul, é assim, será que o pessoal vai pensar que eu estou a falar do Futebol Clube do Porto? Não. É o nosso planeta. Este planeta maravilhoso, que quando nós vemos, é azul e não só. Então, se queremos transformar o mundo, este planeta onde nós vivemos num mundo melhor, a transformação começa em nós. Cada um de nós. Se nos esforçarmos em dar o nosso melhor, certamente que nós iremos ter um mundo melhor. Não tenhamos dúvidas disso. Emmanuel diz-nos: só o coração tem o poder de tocar o coração. E só se aperfeiçoarmos os nossos sentimentos é que vamos conseguir alimentar a nossa chama espiritual, de acordo com o apelo divino. Então, Emmanuel aconselha-nos a instalar o filtro da compreensão na acústica da alma. Esse filtro tão importante que nós devemos de ter. Quantas vezes uma palavra maldita vai provocar distúrbios no outro? A gente às vezes nem pensa. Depois até nem nos lembramos que dissemos aquilo. A força que nós impregnamos, a energia que nós impregnamos naquele momento menos bom, vai gerar algo de menos bom no nosso próximo. Mas também uma boa palavra, preenchida de amor, faz milagres. Muitas vezes vai renovar a esperança que às vezes alguém que
que se aproxima de nós, naquele momento não tem. Então vai renascer, vai dar ali uma nova esperança devido ao outro. Todo mundo já passou por algo que nos modificou tanto que não foi mais possível voltar a ser a pessoa que éramos antes. Então cabe-nos a nós pensar se aquela mudança que vamos provocar no outro, se vai ser positiva ao ponto daquela pessoa nunca mais voltar a ser ou a viver aquela circunstância daquela maneira tão negativa, ou se vamos provocar o oposto. Já viram a responsabilidade que todos nós temos? Somos espíritos imperfeitos, mas também temos qualidades. E se estas forem trabalhadas em nós, irão crescer e ampliar-se, o que será uma bênção para nós, pois não é? Ordem lá? Obrigada. Eu passo à frente. As qualidades. Estas transformam em luz devido aos exemplos, e essa luz vai ajudar a iluminar o nosso caminho e também o de todos aqueles que nele forem envolvidos. E só assim é que nós estaremos aptos a dar a chamada esmola da nossa vida íntima. Ainda Emmanuel, no livro Fonte Viva, recorda-nos: não adianta, e este aqui é um ponto muito importante, não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Quantas vezes nós pensamos que já ultrapassamos aquele pequeno defeitozito, tal coisa, e voltamos a cair no mesmo. Isso é uma transformação aparente. Ou às vezes queremos mostrar aos outros que já somos melhores, que já somos diferentes. E logo a seguir, mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho e da nossa serenidade é a fórmula justa da aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. É muito fácil nós falarmos estas palavras maravilhosas. É fácil. Mas é preciso que nós apresentemos o coração vazio dos resíduos da terra, para nós conseguirmos perceber, compreender e interiorizar o Espírito e a verdade da Palavra Divina. A passagem pela Terra é aprendizado sublime. Nunca esqueçamos que a finalidade máxima da reencarnação é a renovação espiritual, a da transformação interior do homem. E apesar de nós sabermos que não é fácil, como estivemos aqui a abordar, requer, de facto, muita força de vontade da nossa parte. E é possível ser levada a cabo, senão não estaríamos aqui. E é possível, com este conhecimento que a doutrina espírita nos traz, do ser espiritual que somos, as três grandes questões: de onde vimos, para onde vamos, o que é que nós estamos aqui a fazer? Ser inteligente e imortal que nós somos. Em todos os lugares do vale humano há recursos. Há recursos de ação e aprimoramento para quem assim o desejar. Temos que saber o que nós queremos para nós.
descobramos o significado da vida, pois é de relevante magnitude, porque dá sentido à luta e aos desafios que surgem frequentemente, convidando o indivíduo ao avanço e ao crescimento interior. E o aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola da vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor, que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, quando nós damos esmola da nossa vida íntima, ou seja, quando nós damos ao outro o melhor que há em nós, tornamos-nos agentes transformadores do mundo ao nosso redor. A verdadeira reforma íntima começa quando, pelo amor e pela caridade, damos aos outros não apenas o que temos, mas o que somos. Então, queridos amigos, busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Esse é o convite que nós deixamos, que Deus nos deixa a todos nós, inclusive a mim. Estes foram os livros usados para o trabalho de hoje, se quiserem depois consultar. E antes de fazermos a oração, vou partilhar convosco um poema que foi partilhado comigo no encontro de evangelizadores organizado pela Federação Espírita Portuguesa. Nós temos, os evangelizadores têm um encontro mensal, onde partilham, onde aprendem. E a Manuela Vieira, que é coordenadora do DIG em Portugal, trouxe-nos este poema de Ruth Bebermeyer. Não sei se disse bem, mas soa assim uma coisa do género. Porque assim, conforme falámos há pouco, as palavras vão provocar uma ação no próximo. E então as palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se as minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então, queridos amigos, muito obrigada pela vossa atenção. Uma santa noite, tudo de bom, uma boa semana. Oremos em especial por estes nossos irmãos que estão em dificuldades. Lembremos que o tempo continua agressivo e vai continuar nos próximos dias. Não nos esqueçamos de dar de nós
o que temos e o que lhe temos. Tudo de bom. Muita paz. Então, convidava a todos a nos sentarmos relaxadinhos, confortáveis, a religarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre e amigo Jesus, agradecendo toda a bondade, todo o amor, todo o ensinamento que nos faz chegar a todo momento. Agradecemos aos benfeitores deste lar, à nossa querida mentora, a todos aqueles que colaboram para termos este ambiente maravilhoso, pedindo auxílio a todos os irmãos deste e do outro lado da vida, para que todos possamos despertar para o ser espiritual que somos, aproveitar as oportunidades da vida, o estudo, o aprendizado, para termos forças para trabalharmos o ser espiritual que somos, para que nós também possamos ser amor. Obrigada, Senhor Jesus, pelos teus ensinamentos, que nós possamos transportá-los para o nosso dia-a-dia, aproveitando cada momento, cada oportunidade, para sermos melhores, para contribuirmos para um mundo melhor, para a paz, que nós possamos ser paz e possamos ser amor. Muito obrigada.